Desde que o ser humano ergueu os olhos para o céu, nasceu o fascínio pelas estrelas. E desse fascínio surgiu uma das profissões mais antigas e, ao mesmo tempo, mais modernas do mundo, a astronomia. Ser astrônomo é viver entre o mistério e a matemática. É tentar entender o universo com base na luz que chega até nós, às vezes vinda de bilhões de anos atrás. É estudar o nascimento das estrelas, a dança dos planetas, o destino das galáxias e até o surgimento do próprio tempo. Mas afinal, como é ser um astrônomo? E o que é preciso fazer para se tornar um? O dia a dia de um astrônomo é muito diferente da imagem romântica que muitos imaginam. Nem todos passam as noites observando o céu com telescópios gigantes. Na verdade, grande parte do trabalho acontece em laboratórios, observatórios, universidades e centros de pesquisa, analisando dados coletados por telescópios espaciais, satélites e sondas. O astrônomo moderno é, acima de tudo, um cientista de dados cósmicos. Ele utiliza modelos matemáticos, simulações computacionais e física teórica para decifrar os segredos do cosmos. Enquanto alguns se dedicam à astrofísica teórica, tentando compreender leis universais, outros trabalham com astronomia observacional, interpretando imagens e espectros vindos de instrumentos como o Telescópio Espacial James Webb ou o ALMA, no Chile. Há também os astrônomos planetários, que estudam mundos dentro e fora do sistema solar. Os cosmólogos, que investigam a origem e o destino do universo, e os astrônomos estelares, que analisam como as estrelas nascem, vivem e morrem. Cada especialização é uma peça essencial no enorme quebra-cabeça cósmico. Mas a astronomia não se limita às universidades. Muitos astrônomos trabalham em agências espaciais, como a NASA, a ESA ou a Agência Espacial Brasileira, AEB. Outros colaboram com projetos internacionais, auxiliando na construção de telescópios e missões que ampliam o alcance do olhar humano. E há também os astrônomos amadores, apaixonados que, mesmo sem formação científica formal, contribuem com descobertas valiosas, como a identificação de cometas, supernovas e asteroides. Para se tornar um astrônomo profissional, o caminho é exigente, mas recompensador. Tudo começa com o interesse por ciências exatas, especialmente física, matemática e computação. Na maioria dos países, o aspirante a astrônomo deve cursar graduação em física ou astronomia. Depois, seguir com mestrado e doutorado, focando em pesquisas específicas. Durante esse processo, o estudante aprende não apenas sobre o espaço, mas também sobre estatística, programação e análise de grandes volumes de dados, ferramentas fundamentais na astronomia moderna. A profissão exige curiosidade infinita, paciência e resiliência. Muitas vezes, resultados importantes levam anos de estudo e observação. E como boa parte dos fenômenos cósmicos ocorrem em escalas gigantescas de tempo e distância, é preciso aceitar que nem sempre haverá respostas rápidas. Apesar dos desafios, ser astrônomo é viver em constante estado de descoberta. Cada dado analisado, cada nova imagem captada, pode revelar algo que muda completamente a forma como entendemos o universo.
em um simples feixe de luz vindo de uma galáxia distante, pode estar a história do Big Bang, o segredo da matéria escura ou a origem da vida. E mesmo com toda a tecnologia disponível, os astrônomos continuam movidos por algo muito humano, a curiosidade. Eles olham para o céu com o mesmo encantamento que guiou os antigos observadores da Babilônia, os sábios gregos e os navegadores das grandes descobertas. A diferença é que, hoje, esse olhar é ampliado por instrumentos que enxergam além do visível, em ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta e raios-x. Ser astrônomo é, em última instância, ser um contador de histórias do cosmos. Histórias escritas em fótons, gravidade e tempo. É traduzir o silêncio do universo em conhecimento para toda a humanidade. E mesmo quando não há respostas, o astrônomo segue olhando, porque o maior mistério do espaço é justamente o que ainda não foi descoberto. A jornada para se tornar um astrônomo pode ser longa, mas é também uma das mais belas que alguém pode escolher. Afinal, entender o universo é, de alguma forma, entender a nós mesmos, porque cada estrela, cada galáxia, cada partícula de poeira cósmica também está dentro de nós.